Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula aberta aqui no nosso YouTube, as aulas gravadas, gratuitas. Ainda estou pensando em um nome para a gente colocar nessa nossa série, não tenho muita ideia. E se tem alguma sugestão, me manda lá no Instagram. E a ideia desse quadro aqui é realmente tirar algumas dúvidas mais frequentes para vocês e transformar vocês de um estudante normal para um estudante de alta performance. São reflexões rápidas que a gente vai estar fazendo aqui, mas eu tenho certeza que poderão ser muito produtivas para todo mundo que está ouvindo. Excelente? Então vamos lá, pessoal. Qual o tema que eu escolhi para falar dessa aula? A aula hoje, o tema principal dela é a gente falar sobre a coisa mais básica que tem no estudo, a coisa que, assim, sem ela você não aprende nada, sem ter esse pensamento, sem ter esse mindset, como alguns gostam de chamar, você não vai a lugar nenhum. Eu quero nessa aula exorcizar aquela ideia besta, aquela ideia péssima de que a escola é responsável por te aprovar no vestibular. Escuta, não é. Isso serve também para o concurso, o cursinho que você faz não vai te aprovar no concurso público e também a faculdade, ela não vai te transformar num bom médico. Isso a gente vai explicar mais para frente, mas antes da gente falar, se inscreve aqui no nosso canal para você ficar realmente sabendo de todas as notícias que a gente trazer daqui para frente e também deixa o like nesse vídeo, porque isso mostra para o algoritmo que você gosta desse tipo de conteúdo, ele começa a te recomendar novos conteúdos que falam sobre alta performance nos estudos, como melhorar, enfim, sua cognição, sua inteligência e todos esses conteúdos relacionados. Excelente? Então, antes de mais nada, já faça essas duas coisas, que a gente já vai começar com o pé no peito. Pá! Pedro, por que a escola não me aprova em nada? Qual é o papel da escola, então? Então, anotem isso daqui, ó. Anotem, pega um post-it que você tem agora na sua casa, escreve isso daqui, você vai colar na sua porta, você vai colar no seu armário, você vai colar no seu banheiro, você coloca até no imã da geladeira. O papel da escola não é te aprovar no vestibular. Qual é o papel da escola então, Pedro? O papel da escola é justa e unicamente te fornecer pessoas aptas para falar sobre algum assunto. Ponto. Acabou. A escola, a faculdade, o cursinho, qualquer instituição de ensino, até o próprio IAME, ele apenas e unicamente te faz isso. Só. Ele te dá pessoas aptas para falar daquele assunto. Por quê, Pedro? Por causa que sem o seu esforço, nada adianta. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Isso daqui precisa estar na cabeça de todo mundo. Se eu pudesse, eu queria que todos os meus seguidores soubessem disso agora sim, instantaneamente. Porque se você não pensa assim, se você tem aquele pensamento que às vezes uma pessoa mais velha tem o seu pai, sua avó, seu tio, de pensar que uma boa escola vai fazer com que você seja aprovado, você não dá os seus próprios passos para aprender a estudar, meu filho. Isso é uma coisa assim que, graças a Deus, graças ao bom Deus, eu aprendi quando eu estava no nono ano. Eu estava no nono ano, eu olhei em volta assim e falei assim, essa escola aqui talvez ela não me ajude tanto a passar em medicina. Daí eu cheguei para a diretora da minha escola, virei e falei assim, olha, eu acho que eu quero fazer medicina e tudo, você pode me ajudar a passar? E daí a professora falou, olha, Pedro, acho que você não consegue passar não, você não é desses que vai ficar estudando aí por 8 anos para passar em medicina. Ninguém nunca da nossa escola foi aprovado, você não vai ser o primeiro. Daí eu fui lá e passei, entendeu? Eu fui lá e passei em medicina com 18 anos. Depois até me chamaram para tirar foto, para postar no Instagram, eu deixei também, que não tinha nada a ver com aquilo. Só que vocês notaram que a diretora da minha escola quis fazer um papel que não era dela. Ela queria me ensinar a estudar direito e esse não é o papel dela, entendeu? O papel da escola é única e exclusivamente lhe dar professores aptos para falar sobre algum assunto. Quando você vai ter aula com um professor de geografia, você vai ter uma pessoa apta para ensinar a geografia para você. Quando você vai ter aula de matemática, a mesma coisa. Você está na faculdade, você vai ter aula de direito penal, é a mesma coisa. Se você está numa faculdade de medicina, você vai ter aula de anatomia, um professor apto para falar sobre aquilo. Engenharia, tudo a mesma coisa. A regra é a mesma. Então, às vezes você pode olhar e até ficar com um certo desespero. Então, Pedro, isso significa que eu estudei a minha vida inteira e nunca nenhuma pessoa me disse como estudar direito e eu só fui empurrado para conhecer a matéria? É isso mesmo. Infelizmente é assim que acontece. A gente não tem uma instituição, uma pessoa que mostre pra gente como estudar direito. Eu vou te dar um exemplo claro. Olha aqui. Se eu pego esse livro aqui, Popular, da Taylor Caldwell, que é um médico de homens e de almas, a história de São Lucas, um livro que ficou famoso, um livro de aqui 700 páginas. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, quando pegar esse livro na mão, vocês entram em desespero. Vocês olham para um livro grande como esse, vocês ficam desesperados. Vocês falam, meu Deus, 700 páginas, eu não vou ler isso. E talvez algum de vocês estejam aí do outro lado, vocês olhem para mim e falem assim, nossa, ele leu um livro de 700 páginas, como ele é inteligente. Entendeu? Isso é retrato
claro, é um retrato claro de que ninguém nunca te ensinou a ler um livro. Meu filho, 700 páginas não são nada para um livro fácil. Agora, pega 50, 30 páginas para ler de Kant, para ler o Fédon, do Platão. Olha o tamanho desse livro aqui. Olha o tamanho desse livro aqui. Esse livro aqui é 1000 vezes mais difícil do que esse daqui. Porque alguém já te ensinou isso? Não, porque este não é o papel da escola. O seu professor, ele vai te ensinar Platão. O seu professor, talvez ele te ensine a história de São Lucas. Só que ele nunca vai lhe ensinar a ir atrás do conhecimento. É o que a gente chama de conhecimento passivo, perfeito? A única coisa que ele faz é te dar a matéria. E anotem, existem muitos professores que nem aptos para falar de um assunto estão. Então tem muito professor de geografia que nem geografia sabe. E, infelizmente, miseravelmente é assim que funciona. Tem muitos professores de matemática que miseravelmente não sabem falar de matemática. Entendeu? E por que eu estou dizendo isso? Porque vocês têm que começar a correr com a própria perna. Essa é a aula introdutória, eu gostaria de falar isso pra vocês, porque realmente, sem ela, eu não consigo levar vocês a lugar nenhum. Vazou um vídeo agora na internet de uma vestibulanda olhando lá seu resultado na prova e a mãe gritando com ela, esperneando, falando que pagou um cursinho caro pra ela e ela não foi aprovada. A minha vontade é ser sincero com a mãe, com um olhar benevolente mesmo. Falar assim, olha, mas você esperava o quê, minha filha? Você esperava o quê? Você pagar um cursinho caro para sua filha não significa que ela vai ser aprovada. Significa que ela vai ter bons professores para dar aula daquela matéria. Então, por exemplo, se eu pago um curso mais caro, isso me traz melhores professores para falar sobre aquela matéria. E se um curso mais barato, em regra, traz professores menos aptos para falar daquela matéria. Agora aqui, ó, pega esse insight, escreve aí. Na era digital, a regra muda. Por quê? Porque hoje em dia na internet, os cursos mais baratos eles estão com os melhores professores. Você pega a comunidade do Gil, que ele vendeu por R$ 50 por mês. Você pega o Ítalo, dando o GW lá por R$ 29 por mês. Você pega cursinhos online, vendendo assinatura mensal por R$ 30 por mês. Você entendeu? O cursinho online, ele te dá professores melhores por um preço muito mais barato. Por quê? Porque tem 100 mil alunos comprando aquilo. Daí, com 100 mil alunos pagando um valor baixo, eles conseguem contratar melhores professores. Assim, essa aula aqui, ó, é básica, mas tem que ser a base de tudo que você está falando. E assim, sem ela você não entende nada. Sem ela você não entende absolutamente nada, você não é aprovado em nada. Se você ainda está com esse pensamento de que os professores, a sua escola, são responsáveis por te aprovar, meu filho, você não vai passar em nada, você não vai ser um bom profissional, você não vai ser ninguém que você não sabe estudar direito. Você não sabe estudar do jeito certo sozinho. Perfeito? Essa é a única coisa que eu queria trazer para vocês aqui. É uma aula introdutória mesmo, mas eu quero que todo mundo, a partir de hoje, continuem trazendo esse nosso conteúdo para frente. Excelente? Deixa aqui nos comentários o próximo tema que você quer falar. Semana que vem, ou quando eu resolver gravar, depende do retorno de vocês. Se vocês gostaram, eu posso trazer mais vezes aqui. Vocês me avisem aí que a gente já começa com os assuntos mais aprofundados, como ler um livro, como suplementar, técnica de estudo, técnica de memorização, enfim, a gente pode falar sobre muita coisa aqui. É um espaço livre para a gente conversar um com o outro mesmo. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.